Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Colmeia-Cast. Eu sou o Jefão, tudo bem com vocês? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento vocês vão estar nos assistindo, mas sejam muito bem-vindos. Hoje a gente promete aí mais um episódio muito bacana, muitas histórias boas, né? Hoje promete, hein? Hoje a gente tem aqui a presença de um pré-candidato ao governo do estado de Goiás. É o Edgar. Edgar Seja muito bem-vindo, Edgar. Obrigado a vocês dois. Tudo na paz? Prazer, graças a Deus, ter tudo você bem. aqui. Muito bom estar falando aqui pro público do Colmeia-Cast. Vamos bater um papo legal aqui, falar de tudo, né? Falar de tudo, né? Aqui Vamos saber quem é Edgar falar Diniz, de né? tudo, absolutamente tudo. Vamos embora. Conhecer o Edgar aí, né? Vai ser legal, Vamos Bora, embora. boa. Seja muito Pré-candidato bem-vindo. ao governo do estado de Goiás. Pré-candidato, Que é isso, esse hein, aí. cara? Uau. Você já era da política? Nunca, cara. Deixa eu subir esse cara aqui. Eu também tô aqui, tô baixinho, vamos lá, gente. Tá Eu não meio sou baixo baixo, de mas vou subir pra ficar melhor. Tá muito Mais baixo. confortável, né? Deixa eu ver aqui. Cara, a minha nunca baixou. fui, né, assim, né, sou empresário, na verdade, tenho uma empresa de 15 anos, chamada Otimize TI, uma empresa que faz software de gestão educacional, então a gente tem clientes, software para gestão de faculdade, como que é o nome? universidade, chama Otimize-TI, Otimize. TI. Aham. O produto chama SEI, é uma plataforma educacional, tem cliente no Brasil todo. Que legal. No ano passado a gente até ganhou um prêmio como melhor software de gestão educacional do país, chamado Top Educação. Olha só. Temos grandes clientes no país, universidades até de 100 anos de idade, aí, que tem história muito grande no país, usam o nosso sistema, clientes que têm unidades em todo o país. O maior projeto educacional que rodou o ano passado também foi feito pela nossa empresa, um projeto bacana na Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Um projeto muito grande, para vocês terem uma ideia, é um projeto de levar a opção para alunos que, a maioria, muito carentes, que quer fazer um curso superior, que quer já ter uma renda, né? E é um projeto que 80% dos alunos, para vocês terem uma ideia, nunca ninguém na família fez um curso superior, ou seja, está atingindo pessoas realmente que não tinham oportunidades, e essa universidade chamada Univesp está levando a opção do cara fazer um curso de computação, por exemplo, um curso de marketing digital, que é um mundo que está crescendo muito, né, na área de finanças, e a pessoa já começa a trabalhar já nos primeiros meses e virar a vida dela. Legal. É um projeto que, quando começou, já começou em 356 cidades do estado de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, em Goiás nós temos 246 municípios. Esse projeto, quando a gente implantou ele, já pegou 350 e poucas cidades, e agora deve ultrapassar 400 cidades esse ano. Projeto lindo, muito bacana. A maioria dos alunos faz o curso no celular, um curso superior. Que bacana. Aí tem os encontros presenciais, eles vão lá, fazem as atividades, fazem as práticas, as atividades integradoras, provas presenciais. Mas assim, a maioria mulher, trabalha, tem filho, ainda faz um curso superior no celular, responde as coisinhas ali. Que legal, é um projeto feito pela nossa empresa. Então assim, é uma empresa já forte já no mercado. Assim, eu acredito que na área de gestão educacional a gente está fácil aí entre as 3 principais fornecedoras do país. Estamos crescendo muito, graças a Deus. Então é uma empresa bacana, que a gente já tem há muito tempo já investindo nela. Então assim, eu sou esse cara, 2 anos atrás, o único foco meu era fazer o Otimize crescer. Era empresário total. Então agora é que eu estou entrando no mundo da política, né? É uma mudança radical, totalmente guinada, assim. Você é formado na área de TI? Eu formei em computação, no Objetivo, fiz ciência da computação. Aí logo depois eu fiz um mestrado na UNB em engenharia de software. Eu já tenho mais uma pós-graduação em docência universitária. O meu sonho era ser professor e fiz isso por muitos anos, né? Quando eu entrei na faculdade... Chegou da aula, então. Fiquei 12 anos dando aula. 12 anos. Então dei uma muito, carreira. eu fiquei muito tempo. Gosto da aula. É uma coisa que eu acredito muito na educação. Então fiquei 12 anos em sala de aula. Eu fiz o meu mestrado no UNB, já doido para voltar para começar a dar aula. Dei aula em várias faculdades, né? Eu dei no Objetivo, na Católica, dei aula na UNB, no Objetivo em que ano? no Universo. Cara, lá deve ser, tem tempo esse negócio. Né? Eu falo porque lá pro ano 2000, mais ou eu fiz menos. sistemas de informação no Objetivo.
Então, dei aula lá, dei aula chão, lá. Hein? Mas às vezes, como você ia pouco na aula, ele não lembra de você, né? Rapaz, assim, eu sou bom de rosto. Geralmente, eu não lembro o nome, mas assim, geralmente o rosto eu bato o olho, eu lembro. Lembra, assim. né? Na mão dele você não vai lembrar. Agora, é um viés de verdade. Os alunos lembram mais de mim do que eu dos alunos. Eu tenho um professor dessa época da Objetivo que até hoje eu sou amigo dele no Instagram. Olha que bacana. É muito bom. Mas eu acredito que para o professor é muito difícil, né? Porque, por exemplo, igual você sai de uma universidade e vai para outra. O seu acesso àqueles alunos ali é muito grande, a quantidade de pessoas, né? Eu quero dizer. Então, 40 na universidade, mais 40 no outro, 50. Então, para você lembrar o nome de todo mundo, realmente é muito difícil. Mas o professor Edgar ali, para mim é muito mais fácil. É muito mais fácil. Né? Mas tem gente, cara, que Como tem uma aluno. memória, é o tipo de memória, né? Tem gente que é memória fotográfica. Eu conheci muitos professores que falavam o nome de todo mundo. Lógico que com o tempo esquece, mas muitos mesmo, na sala de aula, o cara ia falando. Eu já sou o visual. Mas é muito bacana esse negócio da aula. Você vê, até hoje eu encontro alunos assim, que vem falar pra mim, fala, não, Edgar, o que você falou, tal aula mudou minha vida, tal coisa que você me falou foi importante para mim definir minha carreira. É lindo ver a relação de um professor com um aluno, né? O cara às vezes não escuta nem o pai dele, não escuta a mãe dele, não escuta ninguém, mas ele vai para sala de aula, ele para e escuta o professor. Existe uma relação muito bonita entre o professor e o aluno, né? Então, quando o professor entende o poder que ele tem de comunicação sobre a vida dos alunos, ele sabe que o papel dele é um papel maravilhoso. Tem uma missão por trás de dar aula poderosíssima. É muito mais do que dar aula, né? É muito mais do que ensinar a matéria em si, né? Isso é muito louco mesmo. Eu tive uma virada na minha vida que foi exatamente isso. Você falou, eu fui lembrando aqui. Eu era o aluno que nem o professor queria ter. Nenhum, cara. Eu era do mal. Terrível, entendi. Cara, e uma vez eu repeti de ano, e aí eu fui estudar à tarde, eu estudava no período da manhã. E aí tinha um coordenador que ele era muito da paz. Você olhava pro cara e falava, nossa, vontade de abraçar esse cara, velho, que ele é gente boa demais, sabe? Gordinho, bem gordinho. E aí eu atentado, e um dia eu fiz alguma coisa lá, não lembro exatamente o que. E esse cara pegou e me chamou como ninguém nunca tinha feito. Ele só me chamou, falou assim, cara, senta aqui. Ou seja, ele começou a falar um monte de coisa. Você é muito mais do que isso, você não sei o que. Sabe, lição mesmo. Cara, eu comecei a chorar de um jeito. E depois desse dia, eu mudei totalmente a postura mediante tudo que tinha na escola. Por causa desse cara. E ele não brigou, ele só falou a real. Falou, irmão, isso é assim, eu conheço sua mãe, eu conheço seu irmão, não sei o que. Caramba, cai exatamente nisso, né? É muito mais do que você ensinar uma matéria, matemática, português, é muito mais. O cara, ele faz parte da sua vida e eu nunca mais esqueci esse cara. Então Mas é o que o Edgar falou ali, né? Às vezes você não escutava o pai, a mãe, o irmão, mas aquele cara, ele tá ali porque ele tem uma missão. Eu acredito que quem vai para essa área da educação não seja somente pelos benefícios financeiros, que eu acredito que não sejam nem tão bons assim. Mas né, pela questão de você impactar vidas, né? Então eu acredito que ele já estava te fazendo a leitura ali, falou, pera aí que eu vou pegar aquele diabinho ali, eu vou falar no momento certo para ele as coisas certas para virar a chave. Porque o professor, ele tá há anos na nossa frente, né? Em vida mesmo, na questão de vivência e tudo mais. Então o cara, ele tem a leitura do aluno, e ele fez a leitura exata, ele soube exatamente o que ele tinha que me falar. Assim como hoje, a gente vive em constante evolução, né? Então hoje eu vivo um momento hoje que tá doido, o Fernando me fala uns trem, eu falo, nossa senhora, mano, não é possível. 37 anos, irmão, o cara tá me falando coisa, e o Fernando é mais novo que eu. 37 anos, o cara tá me falando coisa, que eu falo, não é possível. Então, assim, tem pessoas que fazem a leitura da gente de uma forma que muda tudo. Eu fico impressionado com isso. Isso tem a ver com a abertura também, né, Jefferson? A gente está disposto ao novo, está disposto a aprender. Agora, a missão do professor, ela é muito poderosa. Ela é muito em todas as fases. Assim, desde um professor da primeira infância, se ele entender de verdade o tamanho da missão dele, é porque a gente não tem uma cultura de valorizar de verdade os professores, né? É o contrário. A gente valoriza médico, que é o cara que ganha bem. Você vê, todo mundo hoje, o cara é de uma família, ele quer ser médico, quer fazer medicina.
nem mesmo a cultura de valorizar quem empreende no Brasil, ela é forte, né? Então a gente hoje Não valoriza mesmo. advogado, valoriza, você vê que você vai falar assim, qual que é a profissão que seu filho vai querer? A gente geralmente vai falar profissões que são essas, eu queria que meu filho fosse advogado, fosse médico, fosse engenheiro, e isso é uma visão muito limitada, né? Primeiro, fica claro que não está valorizando o professor, a gente até deve ter um apagão de professores, e também a questão de visão de formar empreendedores mesmo, né? De pessoas que empreendem, porque em qualquer área do saber você vai ter que ter gente que empreende. Um médico só vai trabalhar no hospital que tem um empreendedor que empreende o hospital, né? Exato. Eu vou ser odontólogo. Cara, não tem jeito, tem que ser um empreendedor. Hoje até tem empresas. Então, o empreendedor, o empreender é algo muito poderoso que a gente tem que trazer para dentro da educação, criar uma cultura de valorizar o empreendedor e de valorizar o professor. O professor tem que entender o papel dele. Isso é cultural, a gente não tem isso na nossa sociedade. Mesmo os professores, eles não entendem o tamanho do poder que eles têm na mão e a capacidade que eles têm de influenciar. Lógico que uma boa maioria já tem essa consciência, mas precisa trabalhar muito isso ainda. Muito. Com certeza. Não. E é o que você falou, né? Eu acho que, assim, eu penso até um pouco diferente nessa questão de escolher as profissões, né? Eu acho que nós, assim, que somos mais tradicionais, talvez a gente ainda pense nessa questão dessas profissões, né? Mas hoje essa galera que tá vindo aí, elas já percebem que não é muito mais isso. Eu não preciso ser médico para ter uma boa remuneração. E aí ele já começa a ter na escola uma educação financeira, falar sobre empreendedorismo. Talvez dali ele já sai, já faz um curso profissionalizante, ele tem acesso a um Sebrae, alguma coisa assim. Ele começa a entender sobre como empreender. E aí o cara às vezes até tem uma veia empreendedora e ele já vai para esse lado, né? E aí ele se torna aquele cara que monta o hospital para que o médico vá trabalhar com ele, né? E hoje em dia a gente sabe também que o pessoal está muito desinteressado. Então, às vezes o cara vai fazer um curso de medicina, mas você vai consultar com ele ali, você já meio que percebe que ele não é aquele médico tradicional. Né? Porque antes tinha aqueles médicos. Lá, exato. Né? Antigamente a sua família tinha aquele médico que cuidou da sua irmã, da sua mãe, né? E tudo mais. Você confiava nele. Ele prescrevia um único medicamento que de fato fazia a diferença na sua vida. Hoje a gente tem aqueles médicos comerciais, né? Que às vezes você vai ali, o cara já tem ali o A mais B. Você acabou de sair do consultório dele, eu entro, e aí nós somos amigos, você tá me aguardando, eu saio com o mesmo receituário. Eu falo, Edgar, mas seu problema aí é pulmão, meu coração, e nós vamos tomar a mesma coisa? Então não faz muito sentido, né? Então eu acho que ainda bem que a gente tá tendo essa mudança. O pessoal tá entendendo que não são só essas profissões. Mas eu concordo com você, que ainda tem que sim se valorizar mais. Não só o empreendedor, o professor, mas aquelas pessoas que de fato trazem aquela mensagem pra gente entender que tem que sair desse foco, né? Tem que sair desse tapão aqui, né? Você tem que ver que tem outros caminhos, né? E vamos valorizar quem de fato traz, que faz essa diferença nas nossas vidas, né? Existem estudos até que falam assim que a gente agora, as profissões vão mudar muito, né? As pessoas vão ter, não sei se você já viu, mas a tendência é que nossos filhos, por exemplo, vai ter 3 profissões na vida. Sim, porque as carreiras, elas estão surgindo, muitas profissões estão morrendo, porque a tecnologia está substituindo, existem formas diferentes de fazer, e vão surgir e acabar profissões muito rapidamente. Ou seja, a pessoa ela tem que ter essa capacidade de se adaptar, né? Exato. Você pega, provavelmente, eu falar com vocês já passaram por algumas carreiras na vida de vocês, né? Tá fazendo podcast hoje, de alguma maneira, já é uma profissão diferente. Nova. É um trabalho que vocês estão fazendo. Totalmente. E é diferente da formação que vocês tiveram ou do que vocês já vêm fazendo. Então, essa mudança, ela cada vez mais vai ser acelerada, né? O que se fala é que as profissões vão acabar rápido, muitas vão desaparecer nos próximos anos, e você tem que ter essa capacidade de se adaptar, né? De você ter princípios, ter valores, o poder da comunicação, que é muito importante. Então você tem que formar pessoas diferentes, preparadas para esse mundo que está surgindo aí. E é um desafio, né? É um desafio que a gente precisa enfrentar, né? Já chegou a algum cliente assim lá para vocês na empresa para montar algum software voltado para essa parte de empreendedorismo, talvez para incentivar a galera mesmo a usar uma plataforma, alguma coisa para acessar e começar a buscar essas informações ou não? Cara, até parece muito. Agora a gente é muito especialista nessa parte de gestão, porque é muito complexo, né? Então, assim, nossos projetos são projetos bem complexos, envolve anos, às vezes um processo de implantação numa faculdade, numa universidade. Até esses dias vocês entrevistaram aqui a Morgana Potrick, que é da FAMP, ela é cliente nossa. A faculdade deles usa o nosso sistema, né? Que legal.
O IPOG usa, a UNRV usa. Nós temos clientes grandes no Brasil. A maioria dos nossos clientes, inclusive, fica em São Paulo. A maioria dos nossos clientes, que é um mercado muito maduro, né? Um mercado que faz projetos muito sólidos. Então, aparece muito isso, mas a gente é muito especialista, assim, é uma área de especialistas mesmo. Cada projeto desse consome uma energia grande, né? Entendi. Aí você tem que ter pessoas focadas naquilo ali. Não tem profissional nessa área de tecnologia hoje no Brasil, está faltando 400 mil profissionais esse ano. Para vocês terem uma ideia, a gente tem empresas de RH que a gente contrata para trazer recurso humano para a gente, não consegue trazer currículo nenhum. Antigamente você mandava uma vaga, parecia 40, 50 currículos, hoje não aparece nenhum. Assim, é um negócio muito louco. Existe até um certo desespero no mercado, uma empresa tentando tomar a mão de obra de outra. O mercado mudou, por exemplo, as empresas não querem mais que você mora em São Paulo para trabalhar numa empresa de São Paulo. Existem empresas de Portugal, do Canadá, contratando o mundo inteiro, pagando em euro, pra você ter uma ideia, ou pagando em dólar. Caramba. E elas não querem que você mude, entendeu? Você pega para Goiás, por exemplo, uma das coisas que a gente vê que poderia se fazer diferente, se a gente tem uma visão correta, Goiás tem várias empresas de TI de ponta, assim como tem a Otimize, teve a LG, já teve tem várias empresas, tem vários jovens que montaram startups, tem um menino chamado André, está até nos ajudando no plano de governo, ele é da área de TI, a startup dele chegou a mais de 30 prêmios, cara, tanto que o produto dele é revolucionário, cara, legal, aqui de Goiânia, é super legal, fantástico. Tem muito, os melhores CRMs do Brasil é daqui, então existe uma cultura já no goiano, mas muito empreendedor e de tecnologia. Eu não sabia dessa parte dos prêmios e nós somos talvez até referências, né? Não sabia. Tem muita empresa. Aqui a gente tem muita empresa que é líder, assim, líder nacional, que faz trabalhos excepcionais. Então essas empresas já é do quê? De que existe uma cultura aqui em Goiás muito forte. E está faltando no país 400 mil profissionais. Imagina a gente ter uma forma de levar esse sonho para os jovens goianos, para eles poderem estudar, dar essa oportunidade. Você já ouviu uma matéria de um jovem que era catador de lixo, trabalhava nesses caminhões catando lixo mesmo, fez um curso de TI, já foi contratado por uma empresa como programador júnior, o cara vai ganhar uma grana. Pra vocês terem uma ideia, os salários estão maravilhosos na área. Eu tenho programadores que ganham mais de 10 mil por mês lá comigo. Caramba. Cara, tem muito engenheiro que não ganha 10 mil por mês, entendeu? É muito. Então, assim... Médico recém-formado não ganha 10 mil. Para ele ganhar isso aí, ele tem que fazer quantos plantões, né? Isso é por que está acontecendo isso? Porque o mercado está muito bem. Então, quando o mercado está bem, gera oportunidade, gera uma demanda pela mão de obra. Se a gente tivesse uma política só nisso, por exemplo, a gente abriria uma oportunidade absurda para o jovem, ele nem precisaria sair da cidade dele. O cara que está lá no norte goiano, por exemplo, um jovem que poderia continuar morando lá e mesmo assim está ganhando bem, está participando de grandes projetos bacanas de tecnologia nível mundial, sem sair da casa dele. E outras empresas não querem que você saia. É outro detalhe. Fala, não, eu quero que você fique em casa mesmo. Existem vários andares em São Paulo de empresas de TI, o cara tinha um andar inteiro num prédio, hoje você vai lá, não tem nada, as empresas estão todas funcionando em casa. Você acha que a pandemia deu uma mudada nessa visão de muito, ter que trabalhar? Acelerou o processo. Para o mundo de TI, como isso já era meio, já fazia parte meio da vida das pessoas, porque assim, todo mundo que é de TI já faz um curso à distância, já se comunica muito à distância. A gente implanta projeto no país todo, a gente não fica viajando. Eu tenho cliente meu que está a 3 quarteirões da Otimize, e mesmo assim ele nos acionava via ferramenta, porque é mais rápido, é mais acostumado. Então, para essa área, a pandemia só acelerou e tornou mais natural esse processo, né? Hoje lá na Otimize, por exemplo, como a gente não tem mão de obra, na minha empresa eu peguei todo mundo experiente, está todo mundo em casa. Os meus grandes profissionais não vão na empresa, entendeu? E você vai lá, é só uma meninaiada que eu estou formando para preparar para ser os profissionais meio do futuro. Hoje a Otimize não pode, pra vocês terem uma ideia como é grave, né? Eu não consigo vender hoje. Né? Se você falar assim, Edgar, eu queria começar um projeto com você. Hoje eu estou pedindo 6 meses para começar um projeto. Eu já estou vendendo para o ano que vem. Lista de espera. Ano que vem. Então, assim, porque os projetos são longos, são projetos complexos. Quando deu no mês 3 desse ano, em março, eu já tinha vendido toda a minha capacidade de venda do ano. Então, legal, assim, eu não. Mas é legal e não é legal, porque. Por um lado é bom, se eu tenho um jovem em casa, né, que pode estar trabalhando e eu preciso de mão de obra. Então, do ponto de vista de mercado,
é algo muito estranho, né? Que eu tenho uma empresa que quer crescer, que pode crescer, que tem mercado, mas eu não tenho uma mão de obra alinhada com isso. Existe um buraco aí, uma lacuna. E ao mesmo tempo eu sei que tem um monte de jovem que está desesperado para ter uma oportunidade dessa. Exato. Mas é tão grave que o jovem não sabe disso. Como a gente não tem no governo pessoas com visão, você não consegue levar para a população as oportunidades, você não cria nele, você não mostra um caminho de esperança para esse jovem. Fala, cara, existe um caminho. E não é só falar, eu tenho um curso. Não, você tem que mostrar, olha, se você fizer o curso, você vai prosperar, você vai ter essa capacidade de ganho, você vai poder ficar em casa. Então você tem que fazer um trabalho de convencimento, de levar isso para o jovem para ele comprar a ideia e pagar o preço. Para ele entender, né? Porque cara, é o que você falou, né? A medicina, você fala, você quer ser médico? Você quer ser médico? Beleza. Aí todo mundo já sabe, né? Mas você fala pro cara, você quer trabalhar com tecnologia? O cara fala, hã? Ainda tem, né? A gente vive num mundo tão tecnológico que ainda tem. Você fala, você quer trabalhar com tecnologia? Eu vou fazer o quê? Muita gente assim, não conhece, né? As novas profissões são assim, né? Seu filho virar para você hoje e falar, não, eu quero ser youtuber. Você vai falar, você entende. Mas tem muita gente que vai falar, quer ser o quê? Você tá ficando doido, menino? A mesma coisa é antigamente, que a gente sempre fala aqui da questão dos gamers, que eu sou um cara muito relacionado nesse mercado. Cara, há 10 anos atrás, se você vira pro seu pai e pro sua mãe e fala, não, eu quero ser gamer. Fala, não, moço, pelo amor de Deus. Você vai ser vagabundo, rapaz, você vai estudar. Cara, hoje, o mercado de gamer é uma coisa absurda. A gente tem tá até na tela aí a Nitrox. A Nitrox, ela tem um time, eles caíram agora pra Série B, mas eles ficaram 2 anos na Série A e ele tem menino lá de 17 anos ganhando 20 pau por mês. Olha aí que loucura. Entendeu? Então, assim, o mercado ele mudou muito. Só que o não acesso às informações, não adianta nada. Aí fica aquele nicho, né? Pequenininho. Pouquinhas pessoas têm acesso a isso. Pouquinhas pessoas sabem que o mercado de tecnologia está pagando tanto. Eu tenho um amigo que ele trabalha em 3 lugares. E você falou de empresa estrangeira, uma das empresas que ele trabalha é de Portugal. Não, tá vendo? E ele recebe em euro. É euro lá, né? Acho que é euro. É euro. Ele recebe em euro. Aí eu trabalho para o Mercado Livre aqui no Brasil e uma outra empresa, não sei se é a Magazine Luiza. 3 empresas de TI. Deve ganhar bem pra caramba. Cara, ele ganha dinheiro demais. Ganha. Então, assim... E é um conhecimento, aí, né? É um conhecimento, assim, cara, acessível mesmo, entendeu? Assim, é lógico que é uma profissão, o cara tem que estudar, mas se você cria no jovem e ele entende que tem um futuro, que é uma potência aquilo ali, ele vai querer fazer. Exatamente. Lá no Otimismo, estão muitos jovens lá para poder ver isso. E ele tá vendo o cara do lado ganhando grana. Fala, pô, o cara tá ganhando bem pra caramba aqui, cara, eu vou me dedicar. E os caras uma potência. E isso não vai parar, porque o mercado de TI, a demanda é só crescente. É como o do gamer, ele é imparável o mercado. O mercado das mídias digitais, o marketing digital, ele é imparável. Ele só vai crescer. Então você tem uma visão disso, você mostrar para o jovem isso. Fala, cara, você vai mudar a sua vida, você vai transformar. Eu sou fruto de uma transformação dessa, pra vocês terem uma ideia. Eu morava em Porangatu, no interior, que é no norte goiano. E a minha família está passando por muita dificuldade financeira lá, uma terra que não tem muita oportunidade. Até hoje é muito difícil, assim, porque é preciso levar oportunidades, ter uma visão diferente para aquela região. Aí a gente veio para Goiânia, até a gente, quando veio, a família da minha mãe pagou a nossa mudança, arrumou um apartamento para a gente morar, que era de um time que a gente não tinha como pagar. Chegamos aqui muito perdido. Eu era jovem, 13 anos, e aí uma tia minha, vendo que a gente estava passando muita dificuldade, chegou e falou, não, eu vou te passar, ela me chama de Júnior. Falou, não, Júnior, eu vou te pagar um curso de programação, meu filho. Um curso de 90 dias, lá no Senac. 90 dias. Aí ela falou pra mim, se você estudar esse curso, fizer tudo aqui, aprender esse negócio, você vai mudar a sua vida com esse curso. Ela falou pra mim. Aí ela falou um monte de gente que tava crescendo e tal. Eu falei, cara, não sabia de nada, não tinha noção de nada. Eu era completamente no interior. Eu só sabia chutar bola, entendeu? 13 anos, né? Não tinha nada na cabeça. E assustado ainda, porque Goiânia para nós era muito grande, a gente não era acostumado com a vida aqui, o tumulto que era, né? Aí fui fazer esse curso, dei tudo, estudava muito mesmo, aí desse curso, como a vida é transformada. Eu consegui arrumar um estágio numa empresa de TI, que na verdade, assim, eu pedia pro cara trabalhar, eu não recebia nada no começo, eu fui lá e ele falou, não, cara, você não sabe nada e tal. Eu falei, não, deixa eu trabalhar aqui então, de graça. Eu já entendia que eu tinha que ter experiência ali, que o professor tinha falado, você vai ter que arrumar um trabalho e tal.
Eu falei, não, eu trabalho de graça para você aqui. A empresa chamava Condex Informática. Eu ia a pé para essa empresa, eu morava no centro, essa empresa era lá no Bueno, eu ia a pé para essa empresa todo dia. Fiquei 2 anos trabalhando de graça pro cara, aí eu entrei na faculdade. Aí nos primeiros anos da faculdade eu levava meu boleto da faculdade para esse cara pagar, meu salário era esse, eu levava o boleto da faculdade, pagava a faculdade e estava pago a remuneração. Mas enfim, eu fui aprendendo, depois eu virei gerente dessa empresa, aí depois eu já comecei a ganhar melhor, foi dali que eu formei toda, fiz a minha faculdade, comecei já a ganhar um pouquinho melhor, consegui comprar um carrinho quando eu mudei para Brasília, eu já passei no mestrado, já fui com um carrinho meu para poder rodar em Brasília, fiz o mestrado, depois de ser mestrado virei professor, então quer dizer, tudo isso aconteceu de uma oportunidade de um curso. Sim. Então assim, se você tem um jovem e você leva a oportunidade, a gente tem que criar uma cultura no jovem nosso que ele pode mudar a vida dele, que ele tem capacidade de fazer isso, ele tem que levar esperança. Hoje não existe uma esperança, as pessoas elas estão perdidas, não existe lideranças para dar essa situação do norte. E é isso que a gente precisa fazer. E com isso vai mudando. Goiás tem um potencial absurdo já de TI. Essas empresas de gamers, por exemplo, cara, isso é um mercado gigante. A gente não passa nem perto de entender esse mercado, de explorar o mercado. Então existem muitas oportunidades para serem exploradas, mas a gente tem que ter pessoas de visão, pessoas que conseguem pôr a mão nisso, criar as mesas certas, atrair as pessoas para criar essas conexões, né? Mas é um processo. Agora, deu oportunidade, cara, não é falta de potencial, assim, eu falo isso muito assim, quando um goiano nasce, não existe uma diferença dele com uma criança que está nascendo no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Coreia, não tem diferença. O potencial está todo lá. É a mesma coisa um jovem, o que está faltando? Falta a gente criar as condições, né, para esse potencial sair, para ele ser usado, para ele ser explorado, para ele ser colocado em prática. E a gente precisa entender isso, a gente precisa acreditar no nosso potencial, acreditar que esse potencial está lá dentro, mostrar que dá para fazer, criar heróis, né? Mas quem que tem que ser os heróis? Tem que ser professores, tem que ser jovens que fazem a diferença, né? Que estão fazendo a diferença. Eu estava com um professor de ensino médio agora, ele falando assim que toda vez que ele vai... Um professor que dá até dói o coração de conversar com ele, tanto que tá difícil dar aula hoje em Goiás, crianças anêmicas, passando fome mesmo, ele contando de uma aluna que perdeu uma perna, na semana que eu estava conversando com ele, me falou essa história, a menina, ele passando fome mesmo durante todo esse tempo agora, ia para a escola para comer, quando ela parava de ir para a escola, ele ia na casa dela, ela não tem nada de comida, eu tô passando muito mal, ele arrumava uma cesta básica, então o professor tinha que ficar levando cesta para a menina, mas acabou que ela teve uma crise muito grave, sistema circulatório, perdeu a perna, menina. Nossa, aí ele estava arrasado por isso. E ele conta assim, que todo começo de ano, ele conta a história de 3 alunos dele, que para ele é uma referência. E ele conta para poder inspirar os outros jovens. Eu até conheci um desses alunos, quando eu estava com ele, eu falei, não, mas você tem um contato deles? Ele falou, não, eu tenho do Matheus, é um menino sensacional. Ele deu aula para esse menino na escola pública desde o ensino fundamental e no ensino médio. Então, desde novinho, esse menino era aluno do Geraldo, esse professor. E aí ele falava desde o começo que queria ser piloto de avião. Mas na cidade dele não tem nem avião. Então, assim, ele era um sonho muito louco. Só que de tanto ele falar que queria ser piloto, todo mundo foi juntando o sonho dele. A família dele falou, cara, esse menino ele vai ser piloto mesmo. E aí o pessoal da igreja começou a ajudar, os comerciantes começaram a ajudar. Resultado, o ano passado ele conseguiu concluir o curso superior dele aqui na Católica em Ciências Aeronáuticas. E agora está fazendo as últimas horas dele para se tornar piloto. Ou seja, é um menino que a história dele por si só, ela traz um sonho, traz a capacidade de fazer. E de uma família assim... muito pobre, sem condição nenhuma. Mas ele tinha um sonho, né? Tinha um sonho, começou a falar do sonho, as pessoas começam, cara, esse menino tem um negócio dentro dele, não... Focado, né? Ele vai fazer. E acabou virando. Então já conta a história dele, conta a história de um outro aluno também muito difícil que virou médico. Então o potencial tá lá dentro. Quando a gente não se envolve para cuidar, para criar um ambiente para esse potencial ser despertado,
é quase um assassinato, né? Chega a dar dó, o coração dói da gente imaginar o quanto a gente tem desperdiçado as pessoas, o quanto a gente tem roubado as pessoas a esperança. Então nós vivemos tempos muito difíceis, assim, de pessoas que estão sem esperança, sem fé, não acreditam uma na outra, não acreditam em ninguém da política, não acreditam em ninguém. Então é uma terra de falta de esperança, né? E a gente precisa começar a mudar isso. A gente precisa ter coragem para se envolver nisso e começar a mudar. E isso vai acontecer, eu acredito muito nisso. Hoje você falou, nós iniciando aqui, você falou que você é um pré-candidato ao governo, né? E dentro do seu plano de governo, você tem algum projeto para divulgar mesmo, para pulverizar essas informações de oportunidades, não só na área de TI, mas em qualquer outra área, para resgatar esses jovens, para trazer eles, para que eles possam ter essa oportunidade? A ideia é essa. Na verdade, assim, nossos grandes alicerces enquanto projeto são dois, né? Um é cuidar de quem empreende, né? A gente tem que entender assim, ó, o cara que produz, o cara que tem uma indústria, o cara que é um empresário, igual vocês aqui, vocês estão gerando renda, né? Gera renda para os meninos que estão aqui trabalhando, gera a economia, ela precisa gerar. Existe uma cultura no nosso país ainda que é triste ainda de achar assim que é o governo que resolve as coisas, mas isso é uma mentira. O governo ele não gera riqueza nenhuma. O governo é aquele que só tira de quem empreende uma parte para fazer uma distribuição social inteligente daquilo, para levar o cuidado para quem precisa. Então o governo ele não produz. Então essa visão de que o governo, você vê nossos políticos, né, você olha os caras, não, foi eu que fiz isso. Na verdade, não foi. Tudo que o governo faz, cada pedra que ele coloca, na verdade, vem de empresários, de pessoas que produzem, de pessoas que trabalham. Não é o governo que faz nada. Então, é uma visão errada. Então, a primeira coisa que a gente quer trazer é essa visão sobre quem empreende, sobre quem produz. Ou seja, você criar um Estado que valoriza isso, que cuida de quem empreende, que facilita a vida de quem empreende, que reduz o Estado para diminuir o imposto de quem produz, para poder a pessoa crescer, e aí você gera emprego, gera renda. Então esse é o braço número 1, e o braço número 2 é que você tem que dar educação. E educação, cara, começa lá embaixo. Assim, é o que eu falo, a gente não pode ter um governo que não gera oportunidade para um jovem que queira. Tem muito jovem hoje que às vezes ele ainda não despertou da importância que é ele estudar, a importância que é ele pegar uma oportunidade e fazer aquilo virar uma profissão para ele. Mas a gente tem que criar essa cultura, e se o jovem decidir que quer virar a vida dele, a gente tem que ter essa oportunidade para ele. Tem que ter. E dá para fazer. Dá para fazer. Você vê os projetos que eu participo nível nacional, o custo dele é muito baixo. Mas muito baixo. Então a gente já tem as instituições, a gente já tem professores, só que não tem a capacidade de fazer isso se tornar, não tem a visão, não tem o como. Isso é coisa que a gente viveu. Então a gente quer fazer um trabalho desde a primeira infância, porque assim, se a gente fizer um trabalho de educação nos meus 7 anos de uma criança, cara, nunca mais aquela criança vai deixar de explorar o potencial dela. Porque qual que é o problema? Quando você não alfabetiza bem uma criança, quando você não cuida dela desde os 3 anos, você não dá uma base para ela vai ter dificuldade na escola para sempre, a resultado. Hoje eu não sei se você sabe, mas só 8% dos jovens goianos que saem de uma escola pública tem um domínio básico de matemática. 8%. Nossa, é muito baixo, né? De cada 100 alunos que saem de uma escola pública no ensino nosso, no ensino médio, só 8% sabe o básico de matemática. Aí eu falo, não, mas é uma deficiência, o que é isso? Cara, é falta de preparação. Ele não é culpa dele, é uma culpa de não ter um plano educacional para esse aluno. Ele chega lá, quando ele vai avançando nos anos, ele já chega totalmente destruído. Hoje a criança goiana, quando ela vai para o ano de alfabetização, ela não sabe segurar num lápis, vocês têm ideia, que é um processo natural, chama pinça. Isso para nós é muito normal, porque dentro da nossa casa, os nossos filhos, você já vai dando lápis de cera, você vai ensinando ele a pintar, a colorir. Essas crianças mais carentes não têm isso. Então, se a gente não criar uma creche, não criar uma escola que cuida já no começo, quando ela vai ser alfabetizada, ela não sabe as cores, ela não sabe segurar num lápis. Aí o professor já começa a ter um desafio imenso, porque ela começa a ter que ensinar coisas tão básicas, e o tempo vai passando, e aquilo tem um prejuízo ad eterno. E ao mesmo tempo que você não dá uma educação básica, você tem um prejuízo para sempre,
Se você investe nessa educação, você tem um ganho de performance, de resultado, de pessoas que estão explorando seu potencial eterno. Eterno. Isso é mundial, esses números. Então, assim, não são coisas difíceis, mas são coisas que você tem que saber o que priorizar. Você tem que ter uma visão do que você está fazendo. Tem que ter uma visão de prazo, visão de onde eu vou colocar energia. Só isso. Se tivesse um governo de verdade, né, que fizesse isso, pegasse por 7 anos as crianças goianas e cuidasse delas, de cada criança goiana, nenhuma ficasse de fora, o nosso estado em pouco tempo seria um dos estados mais ricos dessa nação. A gente já faria uma diferença absurda, porque não tem como, a educação ela transforma. Ela tem esse poder, entendeu? Então o que a gente precisa fazer é isso, assim, a visão nossa é trazer esse olhar a quem empreende, e isso faz muita diferença, Pra vocês terem uma ideia de como a gente está ficando pobre. O Goiás está ficando pobre, né? Você pega Santa Catarina, é um estado que tem feito um trabalho muito bacana nisso, de cuidar de quem empreende, de atrair indústria. Santa Catarina tem uma população igual a de Goiás. Nós somos 7,2, eles são 7,3 milhões de pessoas. Só que lá o estado é pequenininho, eles não têm agronegócio, não têm terras como a gente, não tem água, ou seja, nosso potencial é muitas vezes melhor. Né? Só que Santa Catarina, pequenininho do jeito que é, o PIB deles é 83% maior do que o de Goiás. Nossa. 83%. Olha o tanto que os caras estão na nossa frente. Quando você está num lugar desse, tudo muda. Você pega o podcast de vocês, o nível de patrocínio que vocês iam ter ia ser outro, o nível de desenvolvimento é outro, porque tem dinheiro no mercado. Eu monto um mercadinho na esquina, eu vou ganhar mais dinheiro, a economia está pujante, eu sou dono de uma farmácia, vai mudar a realidade ali. Então a economia precisa estar crescendo e Goiás está diminuindo. A indústria goiana está caindo, ela era 28% do PIB em 2019, hoje ela é 21%, ou seja, nós reduzimos em 7%, É uma coisa impensável do ponto de vista de gestão. É um absurdo mesmo. Mas essa é a realidade. Se você quiser montar uma indústria em Goiás, você está ferrado, não tem energia. É um dos lugares mais caros do ponto de vista de imposto que existe. Aqui, para se produzir, é um dos lugares mais caros do país. Então, tem 10 anos que a gente não recebe uma grande indústria de verdade no país, em Goiás. 10 anos. A gente tem o grão, né? Aí existe uma empresa chamada esmagadora. Não sei se vocês sabem, mas todo o grão de soja, de milho, você tem que passar pelo processo de esmagamento para você tirar os nutrientes, tirar o óleo de soja, o óleo de milho, você tirar a proteína do grão para fazer ração para gado, ração PET. Então esse processo é básico. As últimas 3 esmagadoras de grão que foram montadas no país, nenhuma veio para Goiás. Se tivesse divisão no estado, as 3 teriam que ter vindo para cá. Sem dúvida. Goiás é referência, a gente tem demanda para isso, né? Então, referência. Tem tudo a ver, né? Tem E não tudo a vem. ver. Aí, resultado, a gente está ficando pobre. Hoje o goiano ganha 15% menos que a média nacional. Não era assim. Então, imagina, a gente está falando assim, ó, pega Roraima, você pega Amapá, você pega Alagoas, você pega estados pobres. Mesmo assim, fazendo a média, o goiano hoje ganha 15% menos. O fato é que nós estamos ficando pobres no nosso estado. É porque é aquela coisa, né? As coisas vão acontecendo aos poucos, a gente não vai percebendo. É igual aquele negócio do sapo em água quente, né? Você bota o sapo lá na água quente, ele pula. Mas se você for esquentando aos poucos, ele morre queimado lá dentro e não sabe. É o que está acontecendo com a gente. A gente está num lugar que está ficando pobre, o estado está empobrecendo, as pessoas não conseguem mais comprar no supermercado que ela comprava, ela não consegue trocar de carro, o jovem está ficando sem esperança, o goiano está ficando sem esperança, porque ele olha para a política e só vê lideranças ruins, né? E a gente está caminhando para uma situação muito ruim. E a gente tem que dar um basta nisso, tem que criar trazer uma nova esperança, uma nova filosofia, uma nova forma de governar o Estado. E é nisso que a gente está batalhando, é nisso que a gente acredita, entendeu? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo, porque quando eu fico de fora, né, muita gente fala, eu não quero nem saber de política. Isso não existe, na verdade. Não saber de política significa a gente continuar pobres, empobrecendo e caminhando para um lado muito ruim. Conversando com muitas pessoas, ela fala assim, não, eu só quero cuidar da minha família. Cara, é impossível você cuidar da sua família num lugar que está ficando pobre, que está virando caos. Você não vai entregar futuro, você não vai entregar esperança para sua família. Não existe como você só cuidar da sua família. Sua família está num lugar, ela vive numa cidade, ela está num estado, e é a política que vai cuidar disso. Então não tem como não se envolver, né? Isso é inevitável. Com certeza. Hoje você é pré-candidato por qual partido? Pelo Partido Novo. O Partido Novo. É um partido novo mesmo, né? Um partido fundado em 2017.
Hoje nós temos 55 mandatários no país, 0 casos de corrupção. Olha como isso é interessante. Nenhum Muito caso. bom, né? O Novo é um partido que você faz seleção para poder ser candidato, tem que ser ficha limpa. A maioria maioria disparada dos candidatos do Novo, lá das pessoas que estão no Novo, são empresários ou pessoas da sociedade que falam, não, eu preciso fazer alguma coisa. No Novo você tem espaço. É um lugar onde mais tem mulher participando. Qualquer um de nós decidir participar da política e não quiser fazer essa velha política, no Novo vai conseguir fazer isso com facilidade. Então, mas é um partido assim, não usa fundo eleitoral, né? Você teve esse fundo aí. O Novo é o partido que não usa fundo eleitoral. 5 bilhões foi aprovado agora, né? Assim, só quem está nos ouvindo entender, né? Cada eleição, cada partido, os partidos recebem 2 bilhões para financiar as campanhas. 2 bilhões. Esses 5 bilhões é fora isso. É fora os 2 bilhões. Isso é para custeio do partido. E o dinheiro vai para o partido e o partido gasta do jeito que ele quiser. Então, assim, você vai pegar o dinheiro, vai botar na mão de um partido que tem um cacique que já está lá há 34 gerações, explorando e sugando o Estado, e ele vai receber essa grana toda e ele pode gastar do jeito que ele quiser. Não tem regra para distribuir. Se eu tenho 100 candidatos, eu vou dar para o candidato que é mais pobrinho. Papo furado, ele vai pôr do jeito que ele quiser o dinheiro, vai gastar do jeito que ele quiser. Cara, é um absurdo. Esse fundo é um absurdo, mas dos mais absurdos. Aí você tem hospitais abandonados, Santa Casa abandonada, escola abandonada. E os caras querem justificar de alguma maneira que esse dinheiro faz sentido. Não faz sentido. Aí nós temos hoje as eleições mais caras do mundo. E vem de onde esse recurso? A gente paga os impostos, mas você sabe, assim... É dos nossos bolsos, é desse recurso dos impostos mesmo. É do faturamento do governo federal. Então você está pegando de um governo que já não tem dinheiro, a conta não fechava, eles estouraram o teto do gasto, ou seja, é mais ou menos assim, você já ganha X, está gastando mais do que X, eles ainda aprovaram um fundão de 5 bilhões para gastar mais. Nós temos a eleição mais cara do mundo, para manter os políticos mais bandidos e corruptos que existe. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia. E os caras estão comprando, né? Helicóptero, comprando casa na beira de Lago Paranoá. Nós tivemos uma candidata do Novo, só para vocês terem uma ideia. Era uma mulher que a gente estava postando muito no interior. E aí um desses partidos aí que estão aí já há muito tempo, que é as mesmas famílias, vocês podem ver, é as mesmas. E não é diferente em Goiás. Você pega aqui... Essas famílias vão passando de geração para geração, geração para geração, eles vão mantendo o poder ali. Então eles transferem o capital político para o filho, para a esposa, para o sobrinho, e eles vão ficando no poder. E como eles têm o dinheiro, os partidos têm dinheiro, eles vão usando disso. Mas essa candidata nossa do interior, uma menina bacana, um partido desse pagou um helicóptero para ir lá na cidade buscar ela, lá em Jataí. Trouxeram para Goiânia, botaram num jatinho, levaram para Brasília, levaram para uma casa, que é onde é o partido, na beira do Lago Paranoá. Prometeram um monte de coisas para ela até fazer ela desistir de sair pelo Novo. Ou seja, porque o Novo não tem dinheiro. Então, assim, a gente não tem dinheiro. Como é que faz campanha? Cara, é ajuda de amigos mesmo, é do próprio recurso. Você tem que mobilizar a sociedade. A política como tem que ser. Como é que é política? Política tem que ser, cara, eu tenho um projeto real. Você vai ter que envolver pessoas para ajudar. Entendeu? Vocês, né? Vocês aqui estão me ajudando, né? De uma forma... De infraestrutura, vocês estão me apoiando. Sim. É realidade, é bom que o pessoal saiba disso. Então é um apoio, porque não financeiramente, mas eles me cedem um espaço, me ajudam aqui para me gravar alguns episódios. Isso é uma forma de apoio. Política tem que ser assim, você tem que ser confiável, trazer uma verdade para mobilizar as pessoas a te apoiar. Não usar de um dinheiro de um país pobre, né, que está empobrecendo, para poder bancar helicóptero, jatinho. Vai pro próprio bolso, comprar, né? Cara, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, a gente vive dias tristes, sabe? Dias tristes. Isso a gente tá falando, a política ela acontece de 2 em 2 anos. 2 em 2, né? Depende, não, 4 em 4. Não, é de 2 em 2. Porque agora, daqui 2 anos é pra prefeitura. É de 2 em 2. Cara, e toda vez. E aí, 4 em 4 é governo. De 2 em 2 anos é um buraco desse tamanho. Os 5 bilhões é anual. O fundo é anual, é para manter a estrutura da partida. Eu ainda tô jogando muito, tô achando que é de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos recebe 2 bilhões para fazer as eleições. Então o dinheiro da eleição já está separado. Que aí tem um dinheiro que é para apoiar a eleição. Esse fundão que eles aprovaram é para manter o partido.
É para manter o partido. Então, por exemplo... além do que ele já tem. Isso aí tem um monte de cara aí que já não tem cargo há muito tempo e ganha 100 mil por mês num partido político, entendeu? Isso é um absurdo, né? Pelo amor de Deus. Mas é a velha guarda lá, os dinossauros, né, que a gente fala lá. Nós conversamos até com o Fábio Souza aqui, né, e ele até falou um pouco sobre isso mesmo. Realmente tem que haver mudanças, porque senão a gente não vê muito sentido da política, né? As pessoas vão perdendo mesmo a vontade de entender. Mas é o que você falou. Eu não gosto de política, quero só cuidar da minha família. Mas se eu não entendo da política, como é que eu vou cuidar da minha família? Então, por mais que seja um assunto desagradável, algo que a gente vê que não está tendo mudança, a gente tem que persistir, tem que buscar conhecimento para entender e fazer diferente lá no momento do voto. Porque eu acho que a única coisa que nós ainda temos é o voto, né? Então, por que eu vou votar num cara que está ruim? Hoje a gente não tem muita opção, né? Eu acho que hoje a gente pensa assim, cara, vou ter que votar no menos ruim. Mas porque real, essa é a fala mais bizarra que existe, tem né? aquele ruimzão que não pode voltar Isso. E tem o menos ruim. Então, o que eu faço? É muito real. Então, quando vai surgindo novos candidatos, a gente realmente tem que buscar informação, a gente tem que entender o que ele quer trazer, né? Buscar o conhecimento da política e ir lá e votar, né? Colocamos lá o Edgar, um exemplo, né? O Edgar ganhou, ele fez o projeto, deu certo, bacana, vamos confiar de novo, vamos colocar o Edgar novamente. Aconteceu um exemplo, né? A moça lá, votamos nela lá também, mas ela se corrompeu, tira ela. Vamos usar o poder que a gente tem. Política não é um lugar, eu tenho isso muito claro. Primeiro que eu acho que não é bom ser carreira política. Não é bom. Eu acho que isso aí é muito importante que o cara, por exemplo, um governo do estado, por exemplo, o cara governou o estado uma vez, ele não pode voltar a governar de novo. Eu até acho que 2 mandatos seguidos faz sentido. Por quê? Porque é muito complexo a máquina. Para você fazer políticas públicas, para a nossa de educação, são 7 anos. Então, é muito complexo. Pega uma empresa. Em 3 anos, você não faz muita coisa numa empresa. E um político, na verdade, quando você vai assumir gestão pública, você tem pouco tempo para trabalhar, porque você recebe uma máquina pública. Até você entender a estrutura, colocar as pessoas, tudo, você já vai perder meses nessa história. E quando vai ter época de política de novo, você tem que parar tudo para poder envolver em política de novo. Então, se você tem 3 anos efetivos de trabalho, é muito pouco tempo numa estrutura tão complexa. Agora, uma vez que o cara fez, por exemplo, 2 vezes o novo, já tem essa regra. Você pode ser governador, uma vez se reelegeu, depois você não pode mais ser governador. Acabou. Não pode mais ser governador. Isso faz todo sentido. Total. Por que o cara vai querer ser governador de novo? O cara já foi lá, teve sua vez. Independente se você fez o melhor governo do mundo ou não, é preciso renovar. Então, assim, você fez, ótimo. Então, prepara outras lideranças. Até porque tem outros cargos, né, Edgar? Tem outros cargos, né? Tem como você continuar na política, continuar servindo, mas tem outros cargos. A regra do novo é essa. Se você quiser, então tá. Você foi governador 2 vezes, governador você não vai ser mais. Você quer ser senador? Então você vai lutar para ser senador. Exatamente. Mas isso é bom, porque vai chegar uma hora, você vai já estar... cara, eu fui onde eu podia ser aqui agora. Eu não tenho muito mais o que fazer. E a maioria são empresários. Né? Você pega o Zema em Minas. O Zema é um governador de Minas hoje, é do Partido Novo. Ele é o governador mais bem avaliado. Era um empresário. E ele já está no 2º mandato. Quando ele terminar o 2º mandato dele agora, que ele vai ser reeleito, vocês vão ver isso, porque todo mundo está vendo, ele está fazendo uma revolução em Minas. Não, ele mudou realmente. Eu ia te citar ele, você trouxe. Zema é um empresário? Empresário. Da rede? Isso. Legal. Porque o que aconteceu? O Zema, por que ele entrou na política? O Zema, ele é muito bom empresário. Ele é um cara fora da curva. E chegou um ponto em Minas que ele teve que demitir 2.500 funcionários de uma vez. E aquilo mexeu muito com ele, que ele falou, cara, não é possível, eu tô fazendo tudo certo. Porque é onde eu falo do teto, né? Existe um teto. É igual, por exemplo, o teto da educação é a capacidade do professor. Não tem como a gente ter, do ponto de vista de equilíbrio, né? Falar, não, tem uma turma. Até onde essa turma vai educacionalmente? Até onde o professor consegue levar. Se o professor for muito baixo o nível dele, a turma vai parar naquele teto ali. A mesma coisa é um empreendedor. O teto do empreendedor é o que o Estado dá para ele. Se o Estado é muito ruim, não tem, a gente vira agricultor de terra seca. Aqui em Goiás, todo empreendedor, todo industrial, todo mundo aqui é porque a gente não sabe. A gente está tão longe, Jefferson, na realidade, que a gente já acostumou a ser agricultor de terra seca. A gente vai lá, trabalha, a gente prepara a terra, faz tudo, ara, põe a semente, vai lá, colhe muito pouco e acha que aquilo é normal. A gente não tem nem ideia do que é empreender num lugar onde o Estado está com a economia boa, onde as coisas estão por gente, porque isso aí, a gente não é acostumado com isso.
O jovem goiano, ele nunca viu, ele só viu recessão. Pega um jovem de 15 anos pra você ver, ele só viu coisa ruim, cara. Só tem uma coisa para baixo, a gente tá ficando pobre. Então o Zema, por exemplo, ele pegou Minas. O que ele trouxe para Minas? Trouxe exemplo, abriu mão de tudo quanto é privilégio, não foi morar em palácio. Você vê, agora o palácio virou um centro cultural. Todo mundo pode ir para lá sábado e domingo fazer. Eu ganhando, Deus pondo isso aí, eu quero fazer a mesma coisa. Não tem negócio de Palácio Esmeralda ser lugar de coronel, de rei. Tem que abrir aqui lá. Tem que criar lá um lugar onde todo jovem goiano vai lá, ele entende o seguinte, que um político está lá para servir, não é para ser servido. Ele tem que entender isso, que aquilo ali é do povo. O povo tem que poder entrar num palácio quando ele quiser, cara. Não para, né? Mas tem que ser um lugar onde as pessoas vão lá para viver, para conhecer. Conhecer a história. Aberto. Tem que ser um negócio aberto. Quem é que entra num Palácio Esmeralda hoje? Por que tem que ser um palácio do governador? Isso é ridículo. Isso é do tempo do onça. A Angela Merkel, a mulher mais poderosa da Europa, nunca mudou não mudou do apartamento dela, não, cara. Faz compra no supermercado, toca a vida dela. O Zema trouxe isso, trouxe o exemplo, abriu muito quanto é privilégio, acabou com isso tudo. Tinha 6, 7 aviões no estado para poder levar político, fazer favor para político. Ele vendeu metade, as outras ele colocou à disposição dos bombeiros, da polícia, enxugou o estado, diminuiu um monte de cargos lá. Resultado, começou a atrair empresa. O Zema atraiu 210 bilhões em investimento privado. Goiás atraiu 20, para vocês terem uma ideia. Mesmo assim, é informação que eu nunca cheguei nesses 20, é o que o governador atual tem divulgado. Então, um estado, durante a pandemia, atrai 210 bilhões de investimento. Uma indústria, cara, quando chega, ela traz emprego, ela fomenta a educação, ela fomenta patrocínio, mídia, ela vai fomentar o serviço, o comércio, o supermercado, a farmácia. Uma indústria, ela mexe com tudo. Com tudo. E gera riqueza. A gente não atrai nada. Essas indústrias vai estar indo embora daqui. Então, pra você ver, o Zema fez isso em Minas, está causando uma revolução no estado, o estado está se reposicionando, estava endividado. É gestão, é visão de futuro, é saber o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer. Isso é que a gente precisa fazer em Goiás. É gestão. Mas eu penso assim, igual você falou, no Novo, a maioria são empresários, né? Então o cara é empresário, provavelmente ele estudou, ele tem uma noção. Se ele não estudou, ele é autodidata, ele tem noção de gestão. E eu acredito que na nossa política tem que ter isso, né? O cara entrar, mas para ele entrar, ele tem que ter uma noção. Ele tem que ter uma capacidade, ele tem que ser capacitado. Se eu chego hoje lá na sua empresa para fazer programação, você vai me perguntar onde você estudou, você sabe fazer o quê, né? Porque senão não faz sentido. Eu vou colocar o João da Pipoca ali para ser vereador, né? Show de bola, o João da Pipoca, meu amigo, jogo bola com ele, compra o produto dele, mas ele tem visão de gestão. Eu vou colocar o cara lá dentro, ele vai ser marionete dos caras, né? De pessoas grandes que estão lá atrás. Então eu acredito que assim como todos nós precisamos nos capacitar para ter uma oportunidade numa empresa privada, o político ele tem que ter essa capacitação também e entrar essa questão de não ser reeleito, né? Para que as coisas comecem a mudar. Porque senão não faz sentido. A gente coloca qualquer pessoa lá e vai acontecendo isso e a gente fica mais nessa bola mesmo, de neve, né? Mais do mesmo. Sempre. Né? E outra coisa, o cara fica lá, sou ex-presidente, parece que ele ainda continua recebendo, né? Eu não sei se isso é com todos os cargos, né? Não é todos não, mas, por exemplo, um deputado federal. O cara vai lá, fica 4 anos, ele vai ter aposentadoria especial pro resto da vida. Pois é, ué. E quem paga isso? Por que o cara vai ter uma aposentadoria especial, cara? Por exemplo, o Novo nega. Todo deputado federal, para você entrar no Novo, você já tem que assinar um termo. Pra vocês verem como é diferente, né? Para mim ser pré-candidato a governo pelo Novo, eu passei por um processo duríssimo de seleção. Eles contrataram uma empresa fora de compliance, investigaram minha vida inteira, investigaram a vida da minha empresa, investigaram a vida da minha família, da minha esposa, para saber se tinha alguma coisa errada. Eu participei por várias entrevistas com economistas, com juristas, com pessoas da área de legislação, com pessoas com visão do mundo político. Então, eu tive que provar que eu estava preparado para ser governador do estado. Tanto é que o Novo vai lançar governador em poucos estados. Por quê? Porque é difícil você passar pelo processo que leva meses você se preparando para fazer isso. Por quê? Porque quer pegar pessoas que têm visão de gestão, que é capaz de trazer uma experiência diferente. Né? E aí é uma experiência nova mesmo, é trazer gestão de alto nível, de alta performance para o estado.
E gestão é gestão em qualquer lugar, cara. Gestão, Claro. no fundo, é lidar com pessoas, entendeu? É lidar É. com pessoas. É você saber valorizar as pessoas, colocar as pessoas certas, cortar as pessoas que estão lá só para poder fazer coisa errada, que não está produzindo nada. Então, é ter isso para fazer. Você vê a nossa parte de contratação. É empresa de RH. Nós vamos contratar os secretários nossos, os principais lideranças de todos os departamentos. É uma empresa de RH que contrata. A gente já é uma coisa que a gente tem como critério. Essa empresa vai trazer o melhor gestor, melhor secretário de educação que tem disponível no mercado brasileiro para estar sendo nosso secretário. Por quê? Porque quando eu trago o melhor gestor, o cara com a melhor visão educacional, eu vou dar um salto em Goiás para fazer isso. Super. É diferente. O que acontece hoje? Hoje, todos os políticos eles estão fatiando o Estado. Falam, não, eu vou dar... Não, eu queria o apoio do partido X. Então tá, o que você vai me dar em troca? Aí ele fala, não, eu vou te dar o Detran. Aí o que esse partido X vai fazer com o Detran? Ele vai assumir a presidência do Detran, vai pegar todo mundo do partido e vai colocar um cabide de emprego lá no Detran, vai ficar todo mundo empregado no Detran. Aí eu te pergunto, que dia que o Detran vai entregar um serviço bom desse jeito para nós? Não entrega. É tudo conveniente. Tá entregando o Detran, tá entregando uma Iquego. Imagina você pegar a Iquego, que é a indústria química do estado de Goiás, e entregar para um partido. A Iquego hoje é que tem que produzir medicamentos para atender a população, produzir insumos para medicamentos importantes. É uma indústria química. Aí você entrega uma Iquego para um partido político fazer um cabide de emprego lá dentro. Quando que os caras desses vão ser capazes de fazer a gestão do Iquego? É um mundo extremamente complexo, é um mundo que determina, ele exige conhecimento para fazer aquilo. Então, se você não tiver as lideranças certas nesse lugar, cara, é o caos. A Iquego mesmo tá lá defasada, tudo abandonada, tá ficando ultrapassada, não consegue mais entregar as coisas básicas porque tá ficando para trás. Tem um custo. Quem vai pagar a O conta? custo não diminui, né? Ela vai definhando, mas o custo não diminui, Não vai. né? E esses caras aí, essa velha política vai nos roubando nosso futuro, né? Exatamente. Cara, eu tenho que falar um negócio aqui, né? Olha lá, Natal. Ó, Tem que falar, hein? fala aí da galera Hoje- que nos ajuda, que nos apoia, né? Esse podcast todo mundo já sabe, mas ele acontece porque nós temos aqui os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, né? Que estão com a gente desde o começo. Então nós temos a Coca-Cola, que está com a gente aqui desde o começo. A gente tem a Flow, que o Rinian vai falar agora. Nós temos os Funkos agora que vieram lá da Comando. Agora não pode esquecer de falar da Comando. Agora eu olho ali, já tá ali o Baby ali atrás do Edgar. Eu já olho bem, opa, tem que falar da Tem que Comando. falar da Comando. Então né? nós temos aí Comando, temos o Fujioka também que está com a gente. Temos a Lenovo também, então a gente tem algumas marcas bacanas aí que tá com a gente desde Que o nos começo. ajuda a fazer. E esse aí podcast, a Flow é uma rede de restaurantes saudáveis, né? São 54. Ela atualiza É, igual toda hora, o né? resultado da telecena lá. Você fala assim, tá com 40 lojas, já, 42, 44. Então, assim, os caras são grandes, São né? violentos, né? Mas Bom. eles estão em mais de 20 estados, não é isso? 20 estados com Brasil 50 todo. e poucas lojas. É, quase o Brasil todo. E a pegada deles é oferecer para você uma alimentação saudável e rápida. Então você tá naquela correria do dia a dia ali, entre uma reunião e outra, você passa num restaurante da Flow, ele consegue te atender com uma comida saudável de maneira rápida. Então você come lá um crepe, um wrap, um grelhado, um suco natural, para te dar mais energia, não te deixar pesado e fazer com que você tenha ali um dia saudável, né? E te entregando algo de qualidade, que realmente não é um fast food, né? Exatamente. É o que a E o gente faz açaí? muito, né? E o açaí. O açaí, você gosta de açaí, Edgar? Muito, cara. Muito, É. muito. Eu e meu filho. É bom demais, É. né? Eu também gosto demais. Tem muito sorvete aí disfarçado de açaí, né? Tem, Às verdade. vezes você vai tomar um açaí e fala, mas isso aqui é sorvete, velho. É. Lá não. Lá, se você tiver uma oportunidade, uma hora de passar em uma das lojas, eles estão presentes ali abaixo da Rua 9, tem o Bougainville, eles têm ali um restaurante. Na T63 também, eles têm um restaurante ali no estande da CMO. E no Vaca Brava, não é isso? Exatamente. Perto dali do Pão de Açúcar. Lá tem um açaí fantástico. Então, para você que está nos assistindo aí, vai aparecer um QR Code aqui na tela. Você pode escanear o QR Code, você vai ter um desconto especial por estar nos assistindo aqui em qualquer restaurante da Flow. Fechado? Fechado. E aí, você pega a história dessas empresas, pega a Flow, né, pega aí a Fujioka. Quando você olha para isso, são pessoas que estão empreendendo, mas por trás você tem milhares de empregos. Sem Exatamente. dúvida. A gente tem que entender isso. Quem são os heróis desse país? São os caras dessas empresas, entendeu? certeza. Imagina quantas famílias Muita dependem gente, né, e cara? são geridas. A sustenta deles vem desses caras.
Então, quem que produz, quem é que faz alguma coisa de verdade? São esses caras. A gente tem que entender isso, a gente tem que olhar, parar de achar que é o governo que faz. É tão ridículo a gente ainda pensar que o governo faz alguma coisa. Não faz. Quem faz é quem produz, é quem gera emprego, é quem planta o grão, é quem está cuidando do seu empreendimento. Então, são essas pessoas que estão produzindo. Quando eu estou num ecossistema de uma empresa, todas as pessoas ali estão se beneficiando daquilo ali. A gente tem que cuidar dessas empresas, criar ambiente para que a gente possa empreender. E tem como fazer, cara. Tem como fazer, né? É uma questão de visão mesmo. Você estava falando da questão das pessoas entenderem o que é a política, né? Que a política ela se faz com amigos, com empresários, não sei o quê. Essas marcas, por exemplo, o Fujioka, vou te dar um exemplo do Fujioka. O Fujioka, ele veio aqui no estúdio, e aí elas olharam isso e falaram, cara, que show, o que eu posso fazer para te ajudar? Isso é a política, né? É um monte de pessoas olhando, cara, massa, mas e aí, o que eu posso fazer para te ajudar? E é isso que o Partido Novo faz, então, né? Vocês vão pegando amigos, pegando o que você pode fazer para me ajudar? Cara, eu tenho um espaço. Eu posso fazer até esse ponto. Legal. Até isso aqui eu consigo te entregar. Pode ser? Não, pode ser. E aí você vai construindo o negócio. Então eu acho que é a mesma pegada que a gente tem com as empresas, né? Porque a gente chega para um Fujioka e fala, Fujioka, você gostou? Eu gostei. Mas deixa eu te falar, eu tô precisando de um computador, cara. Eu preciso de um computador, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele fala, não, beleza, eu posso te ajudar. E a política é mais ou menos isso. Ela funciona mais ou menos assim, né? Deveria, né? Não funciona, mas deveria. Né? Você tem que entender assim, que o que mais precisa na política, até além disso, é as pessoas passarem a entender assim, e elas se envolverem e buscarem ter o envolvimento certo. Por exemplo, a gente, o nosso movimento, o meu movimento da política e do Novo, ele depende de duas classes muito claras. É o empreendedor, porque não existe como a gente não... A velha política já existe um sistema que tomou conta de tudo. Então, cara, se você for na FIEG, é um cara político que está na presidência da FIEG. Você vai na ACIEG, você vai na Secov, você vai no sindicato tal, você vai... Então, todas as representações de classe já estão envolvidas com essa velha política. Elas não querem que muda, porque já existe um benefício pessoal naquilo. Existe um projeto pessoal, um projeto de poder envolvido naquilo ali. O cara não tá lá por merecimento, né? Ou seja, o que é o Novo? O Novo é um partido que a gente não vai fazer essa velha política, porque não funciona. Porque se for para fazer velha política, para prometer uma parte do Estado, de novo, para alguém que tem interesse naquilo, não vai sair resultado. A gente vai de novo fazer a mesma coisa do passado. Aí é melhor a gente continuar fazendo o que já fazia antes. Então, é preciso ter uma cultura. Onde é que está a nossa esperança? Muito mais do que às vezes até dar alguma coisa, mas você passar a acompanhar, você ajudar a divulgar, você falar assim, não, eu vou levar isso para minha família. A nossa esperança está no empreendedor e está nas famílias que não estão ligadas nenhum da velha política. Porque são esses dois que vão mover e dá para fazer. Você vê, o Zema não ganhou em Minas? Como é que o Zema ganhou em Minas? Porque os empresários, os empreendedores, os pequenos empresários compraram a ideia dele. E quando uma empresa, que é um sistema, é um ecossistema, a empresa envolve muita gente. Você pega uma empresa com 10 funcionários, você não tem 10 funcionários. Você tem 50, 60, 70 pessoas diretamente ligadas naquele ecossistema. Então, quando o empreendedor ele compra a briga, ele consegue mudar tudo. É a mesma coisa que nós temos que chegar nas famílias, temos que chegar dentro da sua casa, porque cada um que está assistindo, se você leva isso para a sua casa, o problema nosso é que hoje a gente vive uma tamanha desesperança, tanto exemplo ruim, que aí eu não quero me envolver. Mas a única forma de transformação é a gente começar a se envolver. Então, mais até do que falar, não, eu vou ajudar, seja com recursos, não que não vai precisar de muita ajuda, mas é o cara se envolver. Entendeu? A gente tem que sair. A visão que eu tenho do Estado de Goiás é assim, é como se a gente tivesse, de verdade, ainda como os escravos numa senzala. Esses coronéis aí que estão governando o Estado nosso tá lá de fora, dando migalhas pra gente lá dentro, e a maioria de nós olha um pro outro e fala, não, cara, não tem jeito não, é melhor a gente comer essa migalha aqui mesmo, não tem como sair dessa senzala, a gente precisa romper com isso. Se até os escravos conseguiram sair de dentro de uma senzala, não é possível que nós, goianos, não conseguimos nos mobilizar para sair dessa velha política. Pessoas que estão há tantos anos nos roubando. Nós estamos ficando pobres. Não existe uma mudança de esperança. Isso não é certo. Não é certo que a gente não tenha um político que nos inspire. Cara, isso é tão surreal. Vocês concordam que isso é surreal? Porque a liderança política, eu costumo falar assim, ó, é como se fosse o grande professor.
Um professor, igual eu falei para vocês, quando um professor fala, os alunos ouvem. Quando um governador do estado fala, as pessoas ouvem. Cada exemplo que ele dá conta muito. O problema nosso é que a gente sempre teve líderes tão ruins, professores tão ruins, que foi rompendo com a nossa capacidade de acreditar nas pessoas. Mas não é possível, nós não estamos condenados a viver assim para sempre. Nós não somos escravos condenados a estar na senzala para sempre. Uma hora, a gente tem que começar a falar para quem está do lado, cara, dá para sair dessa prisão, dá para sair dessa senzala. Tem uma terra lá fora, tem uma esperança, dá para ser diferente. A gente não precisa ficar vivendo de migalhas para sempre. Mas nós precisamos criar essa... E tem que ser liderança nova, não tem jeito. Assim, eu não consigo ver isso em ninguém da velha política, não consigo ver isso nem nos outros partidos. Né? Eu sou até um pouco radical com isso. Eu falo assim, o único partido que eu sairia para política é o Novo. Porque nunca me cobraram nada errado no Novo. Nada, nunca teve uma fala errada lá dentro. Então as pessoas falam, não, Edgar, você pode seguir do jeito que você quer, a gente não quer fazer coisa errada, não quer fazer nada. É limpo o negócio. Mas já prova que há uma plataforma, há um partido onde pessoas como eu se conectam. Isso já é algo diferente, está acontecendo no país todo. E dá para acontecer em Goiás. Dá para fazer. Nós não estamos condenados a viver uma senzala pro resto da vida. Não é possível que a gente nunca vai ter um líder político que realmente seja sincero, que fale a verdade pra gente. Cara, a gente passou por uma pandemia, a gente está passando por uma crise econômica absurda, passando por essa necessidade. O povo já está preparado para a verdade. Vamos falar a verdade. Fala, cara, a educação tá ruim assim, mas eu tô fazendo isso para melhorar. A nossa indústria tá uma bosta, mas nós estamos fazendo isso aqui para chegar na resolução. Olha, as pessoas querem ouvir a verdade. Não tem dificuldade nisso, não. O povo já tem maturidade para isso. Então existe uma forma diferente de fazer as coisas. Eu acho que o que falta é a gente despertar uma chama no coração das famílias, de quem empreende, porque a única esperança de mudança está nesses dois nichos. Quando se fala desses velhos sistemas, esses velhos sindicatos, associações, você esquece. É raríssimo você encontrar raríssimo, que já não está com um projeto político do velho, que já tem toda uma barganha, tem uma troca, tem... Plano de carreira já. É um plano de carreira, entendeu? Plano de carreira. Cara, show. Assim, eu acho que eu sempre, o meu discurso para a política, ele sempre foi apolítico. Eu prefiro não me envolver. Eu acho que 90% dos brasileiros devem pensar a mesma coisa. Porque a gente está cansado. Mas vendo esse movimento e participando dele, né, que é o que a gente está fazendo, eu acho que parece que tem uma esperança. Eu olho assim, acho que dá, hein? E é exatamente por isso, porque a gente vive um momento extremamente ridículo, cara. Ridículo. Não tem nem outro nome, não tem nem como falar, não, é mais ou não, é ridículo. Isso é o Brasil, né? Mas é possível. Então você vê o cara de Minas fazendo, tem um rapaz, acho que do Sul também, que faz uma gestão muito boa, até porque sempre que a gente olha para o Sul, cara, parece que você está em outro país. É real. Eu fiz uma viagem para o Sul e eu fiquei impressionado. Desde a limpeza das ruas, tudo. É outro país mesmo. Muito legal. Diferente, não. Então, assim, eu como seu amigo aqui, nesse nosso ecossistema que a gente vive, que a gente vai falar disso agora, eu torço de verdade e espero que o seu caminho ele seja extremamente positivo e extremamente notável, porque eu acho que as pessoas elas precisam ver, entendeu? Então, isso daqui, eu até te falei uma vez, quando a gente estava começando a falar de podcast e tudo mais, eu falei, cara, seja você. As pessoas não querem, política, cara, não, política todo mundo já sabe, mas quem que é o Edgar? O que o Edgar tem de como pessoa? Cara, traz isso, porque eu acho que isso tem um poder absurdo e as pessoas elas precisam disso, elas precisam de... Você falou aí, né? A gente não tem um ídolo, né? No sentido de admiração e tudo mais, a gente não tem na política. E as pessoas elas precisam disso. Eu acho que a gente precisa admirar o Edgar de verdade, né? Exatamente. Eu conheço o Edgar, eu sei que ele é aquilo que ele me vende, não é isso? E não admirar aquele cara que tá lá subindo no palanque, falando um monte de baboseira e se vendendo de uma maneira é importante, estratégica. Até a palavra ídolo é perigosa, porque assim, a gente não quer, a gente não precisa ter ídolos. O que a gente precisa é assim, é ter líderes. Líderes não é ídolo, é diferente. Sim, com certeza. Um líder é um cara que ele mostra uma visão, ele é correto, ele tem valores e ele vai naquela direção.
quando eu falo de idolatrar é ruim, porque assim, um líder ele tem que ter visão, ele tem que ter ideias, e eu tenho que ter uma fortaleza nas ideias, naquilo que aquele cara está defendendo, porque as pessoas, quando eu idolatro as pessoas, eu entro num estado de dominância, não pode. Não pode, a gente não pode ser dominado. Eu não tenho que idolatrar ninguém. A única pessoa que eu posso idolatrar é Jesus, entendeu? É Deus. Eu não posso ter nenhum. Esse processo de idolatria tem que desaparecer do nosso país. Desaparecer. E temos que ser assim, cara. Quem é um governador? É um servidor seu, é um cara que está lá para ser um gestor. Se ele fizer a coisa certa, vai lá e fala, cara, fez certo. Se fez errado, cara, tá errado, não é esse o caminho. E tá tudo bem, desde que a verdade esteja clara. Cara, eu tô tentando fazer assim, não tô conseguindo por isso. As pessoas estão prontas para a verdade. A verdade, ela é poderosíssima. Poderosíssima no sentido de deixar claro para as pessoas as dificuldades. Eu só saio do lugar se eu conheço a verdade. Se eu não sei nem como é que eu tô, como é que eu vou transformar? Entendeu? Como é que eu vou mudar se eu não entendo qual que é a minha realidade? Exato. Então não se trata assim, cara, nós não precisamos de ídolos, nós precisamos de líderes. Um líder é aquele que mostra uma visão, mostra um futuro, mostra como é que vai fazer aquilo, tem princípios, tem valores, você sabe que ele está defendendo aquilo. Vai errar? Lógico que vai, não é todo mundo que vai. Gestão, você tem várias decisões certas e tem decisão errada. Mas quando eu entendo que o cara está sendo verdadeiro, ele está ali entregando as coisas direitinho, está tudo claro. Eu consigo lidar com isso. Pô, o cara errou realmente uma decisão errada. Vamos corrigir. Faz parte da vida isso. Agora, o problema é que é sempre uma mentira, é sempre enganação, é sempre falar uma coisa que não é real. Aí o cara fala, não, tá tudo bem. Aí você vai no celular, hoje em dia todo mundo tem acesso ao WhatsApp, ninguém é bobo hoje em dia, cara. Entendeu? Então o governador nosso estava sendo vaiado atual num lugar, eu estava numa cidade. Eu acho que antes dele ser vaiado eu já estava sabendo, porque tanto que os grupos de WhatsApp é rápido, tanto que o trem violento. Então hoje as pessoas não são alienadas, elas já estão vendo as coisas, ela tem... A informação tá aí, né? Antigamente o jornal colocava só de um jeito a informação, hoje o cara vê de 3, 4 de forma diferente, aí ele para, mas como é que você está falando isso? Eu estou vendo aqui, o negócio não está batendo. Então... as pessoas já têm uma outra consciência, isso é bom, né? Mesmo que tenha fake news, fala, mas tem fake news. Cara, mas querendo ou não, é melhor eu ter a liberdade de ver as coisas de várias formas e eu tentar chegar num processo de aprendizado, das pessoas se preparam, do que eu ser dominado por uma determinada informação só de um determinado jeito. Né? Então tem uma mudança. E é assim, não é a gente buscar líderes, ídolos, é buscar líderes. Gente que dá o exemplo. Gente que você vai se espelhar, né? É isso que o vai líder se espelhar. faz. Né? É isso. É isso. O se fosse eu, faria isso. Porque um líder, isso, ele erra, isso que eu espero de um cara que tá lá. Entendeu? É isso. Não tem muito segredo nesse negócio. Show, cara. E esse livro aí, Jefão? Uai. É meu esse aqui. É seu? Você que escreveu esse? Cara, não. É meu, assim. A unidade. Entendi. Cara, esse aqui... a gente tava falando isso aqui antes de começar, né? Eu ganhei esse livro no acampamento, né? Ganhei e li o livro lá, fui no banheiro uma hora lá. Pra quem tá nos assistindo. Chama Seu Novo Eu. Seu Novo Eu. E o autor? O autor? Vou te falar agora. Fala aí. Não tô vendo Edgar Diniz. Rapaz, o homem tá aqui, Não, peraí, ele é empresário, professor e escritor, é isso mesmo? É isso mesmo. E político agora. E política agora. Pré-candidato. Pré-candidato. Exatamente. E aí, cara, eu ganhei esse livro lá no acampamento, que foi um processo que a gente viveu, que a gente sempre fala aqui, inclusive. E é espetacular. Inclusive, eu tinha te prometido, né? Eu não vou te dar esse aqui não, que não é meu, mas eu vou te... Vai me emprestar pra eu ler? Não, mas eu vou presentear o Linhares. Aí, fica agradecido. Muito obrigado, viu? Você já tem, então eu vou presentear. E o meu vai ser autografado, tá bom? Diferenciado, tá bom? Tá vendo? Cara, e é um livro assim que ele fala muito sobre a consciência e inteligência espiritual, né? É fantástico, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, nesse nosso movimento aqui espiritual, né? Que eu sei que nesse nosso, a gente fala tanto de ecossistema, né? Esse ecossistema que a gente vive, espiritual, assim, eu acho que é um negócio muito bacana, que vale muito a pena você falar.
também do livro, né? Fique à vontade. Não, eu li aqui um pouco aqui do enunciado e eu acredito que é tudo que a gente precisa pelo que a gente está vivendo agora, né, Edgar? Esse livro, assim, né? Ele fala um pouco da experiência minha de vida mesmo. Quando eu aproximei de Deus, eu era um cara muito ansioso. E a ansiedade hoje é um dos mal do século, né? Que fala, a ansiedade e a depressão. Sim. Eu passei pelos dois, então eu tive um período de muita ansiedade, eu acho que foi uma vida de ansiedade. Depois eu tive um processo depressivo grande, de um caos na minha vida familiar. E quando eu comecei a me aprofundar espiritualmente, eu vi que essas coisas foram se equalizando, né? Foi se resolvendo e eu fiquei impactado. Como professor da área de computação, eu ficava me perguntando, cara, como é que é isso? Como é que eu explico o que está acontecendo? Aí eu fui estudar, então eu fui pesquisar sobre isso e acabei chegando no termo inteligência espiritual, que depois foi parar em consciência espiritual, que é um termo que eu uso muito. Mas o que significa isso? Significa você começar a governar os seus pensamentos a partir de uma conexão espiritual com Deus mais forte. Então você usar dessa força espiritual para governar seus pensamentos. Hoje tem números, né, que são assustadores, mas 90%, isso é real, né, do que passa nas nossas cabeças hoje, nas pessoas de hoje, da vida moderna, 90% dos nossos pensamentos eles são irreais, ou seja, não são coisas que você possa tocar, e eles são maléficos. Ou seja, as pessoas sofrem muito de ansiedade e depressão porque há um descontrole da mente. Então, quando eu não governo o que passa na minha mente, eu rodo num processo automático. Você pega uma pessoa, por exemplo, muito ansiosa, ela acorda cedo, 10 minutos depois a mente dela já está rodando, e a ansiedade é o quê? Um deslocamento do futuro, né? Se você fica, se não der certo, se aquilo não acontecer, se eu não conseguir aquilo, se eu não pagar essa conta, se, você passa o tempo inteiro no si, e o seu hoje você não vive. Quando você tem 90% dos seus pensamentos deslocados, no caso da ansiedade para coisas que pode ou não acontecer, aquilo é uma coisa que pode ou não acontecer, ou seja, não é real, não aconteceu. Só que 90% da sua energia foi jogada fora. Ou seja, você perdeu grande parte da sua energia emocional, da sua energia física. Você chega no final do dia, você está esgotado, arrebentado, e você não produziu. Na prática, hoje nós produzimos 10% da nossa capacidade. Eu conheci um padre chamado Padre Joãozinho, ele deve estar hoje com 70 livros escritos, mas ele é compositor, ele é produtor, ele é artista, ele toca vários instrumentos. Não, ele é de São Paulo. Mas ele vem muito a Goiás, ele é muito amigo nosso, assim, um cara muito especial. 60 e tantos livros escritos. Eu ficava encabulado, Padre, mas como é que você consegue, né, produzir tanto assim? Aí ele foi um dos caras que mais me falou sobre isso. Ele falou, não, cara, é uma questão assim, eu não gasto energia errada. Eu tenho um estado de paz muito pleno, então quando eu gasto minha energia muito bem centralizado. Depois eu fui entender que isso era a consciência espiritual dele. Eu estava dando uma palestra esses dias para um diretor de uma grande empresa, era sobre esse livro, né? A minha ideia de projeto de ano antes da política era que esse ano eu ia fazer só palestras sobre esse livro. Aí numa dessas palestras que eu fui fazendo, as remanescentes, diretores de uma empresa que fatura bilhões, assim, e eu comecei a falar isso. Falei, olha, cara, foi até engraçado que antes de mim entrou um coaching lá, que é esse cara de alta performance, que vocês têm que produzir, que vocês podem tirar o máximo de vocês, não sei o quê. Eu falei, cara, bacana. Não que ele esteja falando uma inverdade, mas nosso problema é muito antes de... Se eu tenho uma capacidade de 100%, eu só produzo 10% que minha mente está descontrolada, falar em alta produtividade para essa pessoa é ridículo. A pessoa não está longe de alta produtividade. A gente não está falando de alta, a gente está falando de descontrole hoje em dia. E eu comecei a falar isso nessa palestra. Eu comecei a falar, cara, assim, a gente está sofrendo de ansiedade, a gente está com a mente descontrolada, a gente já termina de esgotado, a gente fica... E isso rouba da gente. Terminou, cara, tinha um monte de diretor chorando, pra vocês entenderem. Porque os caras falavam assim, não, isso é a minha realidade, cara. Eu tô hoje depressiva também, porque a ansiedade é você viver no si do futuro, né? Você não tem confiança, você vive uma insegurança, se acontecer, se aquilo não der certo. E você tem muito medo, né? O medo te rouba a sua capacidade. Te paralisa ali, né? Por exemplo, você tem pessoas que estão à frente de uma empresa, mas ele tem tanto medo da empresa dar errado que aquilo ali consome ele de uma tal maneira que a saúde dele vai embora. Então, acaba que ele não é empresário, ele é um sofredor daquele negócio, porque ele não governa sobre os pensamentos dele. A depressão já é uma prisão no passado, né? A depressão, o que ela geralmente é? Isso não é uma regra exata, mas geralmente é. Você tem traumas
coisa que aconteceu na sua vida e você fica com medo daquilo voltar a acontecer. Então você de novo fala, nossa, se acontecer aquilo que aconteceu de novo, a pessoa às vezes recebeu palavras, né, que falaram que ela é incapaz, de uma mãe, de um pai, e ela acha que ela é incapaz mesmo, e ela começa a repetir aquilo na cabeça dela. Então ela descontrola, ela não vive o presente. Toda a energia dela é roubada. Eu fazendo essa palestra foi incrível, assim, uma sala cheia de gente, de diretores do Brasil todo. Cara, acho que a grande maioria, se não todos, foi falar, cara, o que você tá falando é pura verdade. Você não fala produto de pra mim, você esquece. Eu não tô conseguindo nem viver, eu não tô em paz, eu tô deprimido, eu tô aquilo. Então, hoje a gente vive isso, entendeu? E a gente tem que entender assim, que nós temos... O que é consciência espiritual? Pra vocês entenderem. Quando a gente se coloca para rezar, eu falo isso muito no livro, eu trago dados científicos para as pessoas entenderem. Isso é real. Nós somos feitos seres espirituais. Né? Assim como a tartaruga, quando nasce, ela já está pronta para buscar o mar, pode estar escuro, você pode enterrar ela no outro lugar da areia, você pode mudar o ovo de lugar, você pode fazer o que você quiser. A tartaruga nasceu, ela vai para o oceano. Nós, seres humanos, fomos feitos para buscar Deus. Então, enquanto você não entender já essa regra básica, é como uma tartaruga que nasce, tem que ir para o oceano, que tem um monte de recursos e coisas para você viver, e você decide andar para dentro da terra. Quando eu não busco Deus, é isso que acontece, não tem jeito. Você vai passar fome, você vai passar necessidade, você vai passar ausência, você vai ficar com dor, você vai ter um descontrole muito grande. Então, o nosso cérebro, quando você se coloca para rezar, independente aqui de religião, não estou falando de religião, estou falando de uma concepção. Sim. O nosso cérebro inteiro é tomado por uma onda chamada de 40 Hz, hoje tem aparelhos que medem isso. Seu cérebro inteiro ele é ativado. A gente chama até a inteligência espiritual chamada de inteligência unitiva. Quando eu faço uma conta de matemática, eu uso inteligência serial, cognitiva. Eu jogo xadrez, por exemplo. Eu estou usando o que chama as cadeias de neurônio que são ativadas em série. A inteligência emocional já é uma inteligência associativa. Você põe que você comeu uma comida muito gostosa e aquilo te marcou. Então vai associar aquela comida com aquela experiência. Toda vez que você vê a comida, vai te lembrar. Então ela pega partes do seu cérebro e associa com a outra. Então fica cadeias associadas. Isso é biológico. Já a inteligência espiritual, quando você se coloca para rezar, o seu cérebro inteiro é ativado. É a única forma de você ativar o seu cérebro inteiro. Ele todo. Então você consegue usar ao mesmo tempo a serial, a cognitiva, a associativa e a combinação das duas. Existe um ponto aqui atrás do nariz, nós chamamos de ponto de Deus. Você coloca para rezar, esse ponto brilha. Se você vê os aparelhos medindo, ele brilha de uma intensidade enorme. E ele é ligado ao sistema límbico, que registra todas as emoções nossas e memórias de longa duração. Então, por isso que muita gente às vezes tem uma experiência religiosa, aquilo fica gravado dentro dela de uma forma profunda, porque esse ponto de Deus está ligado no sistema límbico dela e ela vai sofrer um processo de metanoia mesmo. Então, essa é a forma como o nosso cérebro é, entendeu? Então, quando você reza, os 4 hormônios da felicidade são despejados dentro do seu organismo, entendeu? Então, assim, não sei se você sabe, mas só tem 4 formas de você pôr esse hormônio, né? Fazendo sexo, desses 4 hormônios da felicidade, a gente quase não faz isso, é um negócio difícil hoje em dia. A outra é fazer esporte, a outra coisa que a gente também quase não faz, e rezar. Então, você vê, rezar traz o hormônio da felicidade, traz assim, de uma forma muito clara. Então, quando eu me coloco para rezar, eu despejo os hormônios da felicidade, eu ativo meu cérebro inteiro, eu ativo o ponto de Deus, que é esse sistema ligado ao meu sistema límbico. A minha inteligência muda, a minha capacidade de enxergar as coisas muda, né? E eu fui percebendo isso depois, fui estudando, então eu li muitos livros para escrever esse livro, é resultado de vários livros que eu li sobre isso. E eu ensino um pouquinho... Esse é o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro. E ele ensina um pouquinho sobre isso, sobre como é que você cria essa consciência espiritual, como é que você começa a governar sobre seus pensamentos, você começa a governar sobre suas emoções, você sai do estado automático, que a gente fala, né? Hoje a gente vive no automático, assim. Você pode reparar que a gente hoje come e não sente o sabor das coisas, a gente nem olha no olho das pessoas direito, a gente vive um automático muito maléfico, né? Então é uma forma de você começar uma jornada de ativar a consciência espiritual, e disso aí você vai resultar em usar a sua inteligência espiritual para poder fazer tudo na vida. Muda tudo, né? Muda o trabalho, muda tudo. Edgar, o pessoal que está nos assistindo aqui, se ele quiser adquirir o livro para ele entender na prática mesmo um pouco mais do que você falou, como que ele faz para estar adquirindo o livro? Então, esse livro, a primeira edição dele já acabou. A gente estava vendendo ele lá na Leitura Goiânia, lá no Shopping Goiânia Shopping, mas ela já acabou, não tem lá mais. Não tem mais. A gente vai mandar fazer uma segunda edição.
E quando tiver, a gente deve vender lá pela Leitura, que está sendo nosso parceiro. Mas por enquanto vocês não vão conseguir encontrar. Eu tenho algumas unidades comigo, se alguém depois quiser, né, fazer um contato aqui com o pessoal, né, do podcast aqui, a gente tenta compartilhar. Mas a primeira edição que a gente fez já se esgotou. A gente quer fazer daqui uns dias, vai fazer a segunda edição. Eu vou ler o meu então e vou compartilhar com os meus amigos aí depois. É isso aí. Eu acho que eu tenho uns 3 ali ainda no carro também. Então coisa boa. Saí presenteando um povo aí. Cara, mas assim... Um belo presente. Acho que deu um pouquinho pra gente te conhecer, né, nesse bate-papo. A gente sabe que você tá meio corrido. A gente vai te liberar. Tem outras agendas tá aí. Com a agenda lotada. Mas assim... Sensacional, cara, sensacional. Já era seu fã aí, acho que é isso, o caminho é esse, você tá no caminho certo, conte com a gente aqui. E pro pessoal te encontrar, as redes sociais. Cara, gostei desse Edgar aí, mas quero saber mais. Como que te encontra? Isso é importantíssimo, né? É procurar no Instagram Edgar Diniz, né? Então Edgar é com I, não é demudo, é DI mesmo. É DI. Então procurar aí no Instagram, no Facebook. A gente tem uma página também, uma plataforma que a gente já criou, chamada edgardiniz.com.br. Você pode acessar também. Legal. Tem um site chamado Quero Tudo Novo, que é querotudonovo.com.br, que é uma plataforma do partido. Todo mundo que quer conhecer o novo, quer fazer parte desse movimento que a gente está fazendo, que é dois públicos, né? Quem está nos ouvindo é quem empreende mesmo e são as famílias goianas mesmo que querem ver uma transformação. Acesse esses portais aí, que se cadastra lá, que a gente vai estar entrando em contato. E aí você tem um podcast também. Que é o Tudo Novo Cast, né? Que tá no canal do YouTube nosso, que você pode assistir. Coisa boa. Tem episódios sensacionais lá, aí trazendo gente que é referência no estado aí em educação, em gestão, para poder falar um pouquinho sobre como é diferente, né? Bacana. Como dá para fazer diferente daquilo que a gente tem hoje recebido. Né? Muito então, bom. Se hoje eu tô na dúvida aí em quem votar pro governo, se eu assistir lá o Tudo Cast, eu vou ter um pouco da ideia do que pode melhorar e do que vocês vão fazer para estar trazendo melhorias pro estado. É isso? E acessa também o Colmeia-cast aqui, que tem muita coisa bacana. A gente vai colocar todas as descrições aí. Vamos colocar aí para facilitar para vocês. No vídeo, embaixo do vídeo. E para encerrar, a gente tem um movimento que a gente faz aqui, que a gente sempre pede para o nosso convidado para ele deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? A gente sabe desse momento que a gente está vivendo e eu acho que você é o cara exato da mensagem, né? Com certeza. E a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente, mediante esse momento todo que a gente está vivendo e tudo mais, então o momento é seu, sua câmera é essa aqui, fique à vontade. Acho que a mensagem é essa, assim, da gente resgatar a esperança mesmo, assim, é possível, sim, a gente sair dessa senzala, desse sentimento de que não há esperança, de que ninguém vai nos representar, de que todo mundo vai mentir, que todo mundo vai nos trair. Isso não é verdade, não é verdade. Tem como fazer diferente, dá para fazer, sim, política com verdade, com clareza, com transparência, sem fazer nada errado. Isso é possível. Nós não estamos condenados a viver numa senzala. E para mudar, assim como os escravos fizeram, na época que eles estavam lá dentro de uma prisão mesmo, o que precisa? A gente erguer a mão, segurar na mão de quem está do lado e falar que dá para fazer. Então eu faço esse convite para você. Nos acompanhe. Se quiser andar com a gente, está convidado. Tem nosso lugar de trabalho todo dia. Se quiser, pode vir caminhar com a gente para você conhecer a verdade. Mas o que a gente precisa é acreditar que há uma terra lá fora para a gente crescer, para a gente prosperar, para a gente deixar de ser escravos desses coronéis do passado. Mas para isso, nós precisamos erguer a mão e alcançar quem está do lado e passar esse recado de esperança. Então, te convido a nos conhecer e ser esse emissor dessa mensagem de esperança, porque é possível fazer diferença, sim. O mundo, existe vários exemplos de países que são desenvolvidos, que são plenos, que as pessoas estão prosperando. Nós não estamos condenados a viver nessa pobreza para sempre. Dá para mudar e eu conto com cada um de vocês. Show de bola, Edgar. Obrigado, meus amigos, pelo espaço. Tamo junto. Precisando, estamos à disposição. Né? Nós que agradecemos aí pelo seu tempo, né? A gente sabe que tá corrido, nós vamos te liberar, mas com certeza o que nós falamos aqui vai mudar a vida de muitas pessoas. Com certeza a gente vai impactar elas de alguma forma. E tamo junto aí, conte sempre com a gente. Fechou. Um abraço. Avante. Valeu, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado mais uma vez. Lembra sempre de curtir, compartilhar, ativar o sininho para ficar por dentro das notificações. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.